Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Eu me chamo Samuel Carvalho e vamos dar início a mais uma apresentação de estágio da disciplina Estágio Supervisionário de Licenciatura de Letras Português 2, orientado pela professora Ana Luísa de Andrade Cavalcante. O presente estágio supervisionado, agora integrado à Escola do Futuro, pertencente ao NP, foi totalmente produzido através de recursos audiovisuais e da tecnologia da informação para a construção de videoaulas. Olá pessoal, na nossa segunda videoaula conhecemos mais um pouco sobre os elementos da referenciação. Conhecemos seus objetivos, descobrimos o que seja a endófora e as suas duas movimentações, que é a anáfora e a catáfora. Discutimos também sobre o deixis e a função deítica. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Samuel Carvalho e na nossa segunda videoaula de hoje vamos entender melhor sobre os elementos da referenciação. Esses elementos têm como principal objetivo evitar a repetição de termos que já foram ditos no texto. E junto nesse contexto nós vamos entender um pouco mais do que é a endófora, os seus movimentos de catáfora e anáfora. Vamos entender também sobre o deixis e a função deítica. Tudo isso nessa videoaula, então sigamos pessoal. Como sabemos, a referenciação ocorre quando acontece o fenômeno chamado endófora. Endófora? O que seja endófora? Nós vamos explicar isso agora. A endófora é uma expressão que faz referência a algo que está dentro do texto e que é dividida por meio de dois movimentos, que são o movimento da anáfora e da catáfora. Anáfora e catáfora? O que são e para que servem? A anáfora e a catáfora são mecanismos linguísticos que servem para antecipar um termo que será citado ou referenciar uma palavra que já foi anteriormente colocada no texto. Para não haver confusão e vamos fazer distinção de cada uma delas, vamos explicar separadamente cada uma delas. A começarmos pela anáfora. Anáfora é uma expressão que retoma uma ideia anteriormente expressa. É algo retrospectivo. É quando um termo que já foi dito é recuperado. Vamos observar esse exemplo. João não quis jogar ontem. Criticá-lo agora só piora a situação. Observamos que esse ló retoma para o termo João. Bem interessante. Nesse segundo exemplo, vamos observar a frase a seguir. A indústria automobilística não cresceu em 2019, mas apesar disso, ela está otimista para 2020. Observamos aqui que o ela retoma a indústria automobilística. Dados esses exemplos, nós vamos prosseguir para a catáfora. Sobre a catáfora, ela é uma expressão que faz referência a um termo que será citado posterior no texto, ou seja, ela antecipa uma expressão posterior do texto. Vejamos este exemplo. Realizou todos os seus sonhos, menos este, o de viajar para Paris. Ah, Paris, sonho e desejo de muitos. Mas observando essa grafia dessa frase, o este está em negrito e ele dá a ideia de antecipação que será dito, que é o de viajar para Paris. Olá, vejamos esse segundo exemplo de catáfora. A frase é a seguir. A irmã olhou e disse: João, estás com o ar cansado. Observamos nessa frase que o pronome o faz referência ao termo subsequente João, de modo que só se pode compreender a quem o pronome se refere quando se chega a um termo de referência. Então, pessoal, chegamos sobre uma síntese sobre catáfora e anáfora. Agora vamos aprofundar mais sobre um outro assunto, sobre um outro subtópico que é a deixis. Obrigado.
Olá pessoal, tudo bem? Agora, conhecendo mais sobre a função deítica e a deixe, é o seguinte: esse termo está relacionado com o gesto de apontar, um gesto de fazer que pressupondo uma situação de comunicação face a face e uma intencionalidade significativa comum a dois sujeitos que se situam no meio caminho do dizer. Então, por exemplo, podemos dizer que os signos deíticos são os artigos, são os advérbios de tempo, são as locuções adverbiais, são também os pronomes, ou seja, os deíticos é você, na verdade, apontar, é você informar, é você orientar e você demonstrar. Então, pessoal, em resumo, em síntese, os deíticos são termos que apontam os elementos da situação da anunciação. Os principais pronomes deíticos são os pronomes demonstrativos, por exemplo, este, esta, aqueles, e também outros pronomes. Então, alguns verbos também podem exercer a função deítica. São, por exemplo, os verbos do presente e do indicativo, os verbos do pretérito perfeito, os verbos do futuro, do presente e do pretérito também podem exercer essa função. Temos este outro exemplo aqui. Falarei com fulano amanhã. O termo grifado falarei está no tempo futuro e amanhã é um advérbio. Tantos esses dois termos grifados exercem a função deítica. São exemplos de funções, são exemplos de elementos deíticos. Vamos ver mais este exemplo, pessoal. Em 1970 houve um momento muito difícil no Brasil, que foi a época da ditadura. Esse ano houve muita opressão. Observamos em negrito que esse está selecionado, está grifado. Ele é muito bem um pronome demonstrativo, mas ele exerce aqui na frase visivelmente importância, que é de grande importância, uma função deítica na frase. Temos aqui um outro exemplo. Este ano de 2021 está bem complicado, difícil de andar de carro devido ao aumento do combustível. É visível que a função este tem a função deítica e fica muito expressa aqui na frase em questão. Observamos este exemplo. Mãe, por que está me ligando agora? Observando que esse agora, ao final da frase, está grifado em negrito, então ele tem uma função deítica. Além do agora, existem outros elementos que pode ter a função e são destacados como funções deíticas. Por exemplo, aqui, agora, este, esse, depois, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são os pronomes do caso reto, e também os pronomes oblíquos átonos, são elementos deíticos. E é isso, pessoal. Está finalizando mais uma nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos.